Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade aqui no canal Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras e acontecimentos que desafiam a nossa compreensão. O vídeo de hoje traz uma história real, antiga, extremamente dolorosa e revoltante. Um caso que marcou profundamente o interior de São Paulo e deixou cicatrizes que atravessam gerações. Uma história que não envolve apenas crimes, mas também falhas graves do sistema, decisões equivocadas e vítimas que poderiam ter sido protegidas. Hoje vamos falar sobre Sebastião Antônio de Oliveira, um homem que ficou conhecido pela imprensa como o Monstro de Bragança. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e vem comigo entender, com muito cuidado e respeito, todos os detalhes desse caso real que ainda assombra a memória de Bragança Paulista. Sebastião Antônio de Oliveira foi responsável por uma série de crimes graves contra crianças em dois períodos distintos. O primeiro aconteceu entre os anos de 1950 e 13.963, e o segundo entre 1974 e 1975, quando ele finalmente foi preso de forma definitiva. Segundo registros oficiais e reportagens da época, ele cometeu ao menos 8 abusos e 5 homicídios, embora investigadores da época não descartassem que o número real pudesse ser maior, justamente pela dificuldade de investigação naquele período. A própria origem de Sebastião já é marcada por incertezas. De acordo com um jornal, ele teria nascido em Tuiuti, no dia 7 de outubro de 1915. Já uma revista aponta Amparo em 1916, como seu local e ano de nascimento. Desde a infância, Sebastião apresentava comportamentos considerados anormais para a época. Relatos indicam que ele já demonstrava problemas psiquiátricos desde muito cedo, problemas esses que se agravaram com o passar dos anos. Ele se casou em 1938, teve vários filhos e, externamente, levava uma vida que poderia ser considerada comum. Mas, nos bastidores, sua saúde mental se deteriorava de forma progressiva. O primeiro caso conhecido ocorreu em 1953, quando Sebastião estava na cidade de Atibaia. Ele se aproximou de uma pequena, cometeu um crime grave e a deixou em estado extremamente delicado. A vítima sobreviveu, mas precisou de cuidados intensivos. Ainda naquele mesmo ano, outra pequena foi encontrada sem vida na região de Bragança Paulista, também relacionada a um crime de natureza grave. Esses dois episódios acenderam o alerta das autoridades. Sebastião acabou sendo denunciado, preso e condenado, sendo encaminhado para a Casa de Detenção de São Paulo. Durante o processo judicial, exames psiquiátricos foram solicitados, e os laudos indicaram que ele não deveria permanecer em um presídio comum. Por isso, ele foi transferido para o Hospital Penal de Franco da Rocha, onde deveria receber tratamento psiquiátrico. Em 1958, após ser considerado de bom comportamento, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico do Juqueri. E é aqui que começam as decisões que mais tarde custariam novas vidas. Em 1959, Sebastião conseguiu fugir do Juqueri. Ele passou a perambular até se estabelecer novamente na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, onde voltou a viver com a esposa e uma filha. No dia 10 de julho de 1959, ele sequestrou a própria enteada, uma criança de apenas 6 anos. A mãe percebeu o desaparecimento rapidamente e acionou a polícia, que iniciou buscas tanto na capital quanto no interior, devido ao histórico de Sebastião. No dia seguinte, após cometer abuso Sebastião abandonou este pequeno ser em um pedágio da estrada de Mogi-mirim, na altura de Campinas, e fugiu novamente. Esse episódio chocou profundamente a opinião pública, mas ainda assim, ele conseguiu permanecer foragido por mais algum tempo. Em 1963,
ele foi novamente preso, dessa vez acusado de um crime grave contra uma criança na cidade de Adamantina. Ele foi encaminhado mais uma vez ao Hospital Penal de Franco da Rocha. Anos depois, em 1969, um relatório médico da época o classificou como um indivíduo com perfil criminal considerado extremamente perigoso, apontando alto risco de reincidência. Mesmo com esse diagnóstico, Sebastião foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde permaneceu até 24 de fevereiro de 1973, quando foi colocado em liberdade vigiada. No ano seguinte, ele passou a perambular pelas cidades da região de Bragança Paulista, vivendo de mendicância, até fixar residência na própria cidade de Bragança, em meados de 1974. É nesse momento que começa a segunda e mais conhecida onda de crimes. Em dezembro de 1974, Sebastião sequestrou, atacou e tirou a vida de Maria Janete, de apenas 6 anos, no dia 26 de dezembro. 3 dias depois, em 29 de dezembro, foi a vez de Valdir, de 8 anos. Além disso, ele tentou abordar outras 4 crianças nesse mesmo período, que conseguiram escapar e relatar os fatos à polícia. A Polícia Civil colheu os depoimentos dessas crianças e produziu um retrato falado do suspeito. Enquanto as buscas aconteciam, 2 irmãs, Ana Aparecida, de 6 anos, e Rosângela, de 7, desapareceram. A cidade de Bragança entrou em verdadeiro estado de pânico. Pais passaram a impedir que os filhos brincassem nas ruas. Escolas reforçaram a vigilância. E a sensação era de que ninguém estava seguro. Após 22 dias de buscas, Sebastião foi localizado e preso na cidade de Amparo. Conduzido de volta à Bragança Paulista, ele confessou os 4 assassinatos e levou os policiais até o local onde havia abandonado os corpos das 2 irmãs desaparecidas. Durante os interrogatórios, Sebastião afirmou ter praticado atos de canibalismo, consumindo partes dos corpos das vítimas, ainda no local dos crimes. Essa revelação causou choque até mesmo entre os investigadores mais experientes. A notícia da prisão se espalhou rapidamente pela cidade. Uma multidão se reuniu em frente à delegacia com a intenção de linchá-lo. Diante da situação, a polícia organizou uma operação de transferência com mais de 50 policiais armados, levando Sebastião para o presídio de Campinas. Dentro da prisão, ele passou a ser jurado de morte por outros detentos, o que levou a novas transferências, primeiro para Atibaia e depois, novamente, para o Hospital Penal de Franco da Rocha. O juiz responsável pelo caso, Dr. João Batista Lopes, solicitou por 3 vezes, ao longo de 1975, uma nova avaliação psiquiátrica para decidir se Sebastião seria ou não submetido a julgamento. Por razões que nunca foram completamente esclarecidas, essa avaliação foi sendo adiada. No dia 7 de janeiro de 1976, antes que qualquer decisão definitiva fosse tomada, Sebastião Antônio de Oliveira foi encontrado sem vida, colgado em sua cela, encerrando oficialmente o caso. Até hoje, em Bragança Paulista, os túmulos das 4 crianças assassinadas, localizados no Cemitério Municipal da Saudade, são locais de peregrinação. Muitas pessoas acreditam que as crianças realizam milagres e deixam flores, velas e bilhetes em agradecimento às graças alcançadas. O caso do monstro de Bragança não é apenas sobre um criminoso, mas sobre falhas institucionais, negligência e decisões que permitiram que ele continuasse livre por tempo demais. Se você acha importante que histórias como essa sejam lembradas para que erros do passado não se repitam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse caso. Obrigada por assistir. Investigadores Otakus. Até o próximo caso.